Com a personal trainer Carolina Castilhos, professora de Educação Física, que vai nos falar do perigo que é, Carolina, aquele sujeito que passa o ano todo comendo costela gorda, tomando cerveja, e aí chega em dezembro, ele quer virar um atleta, ele quer virar um Anderson Silva, e aí resolve correr no parque, fazer exercício, levantar peso. Qual é o perigo, Carol? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Gustavo. O maior perigo, né? É exatamente tudo isso que tu estava falando, é fundamental. Passar o ano todo tendo hábitos de hipomobilidade, né? De não se... Hipomobilidade seria não... Aquele paradão, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que ele é super sensível. Certo. É aquele sujeito paradão. Isso. Não faz nada o ano todo. De vez em quando bate uma bolinha com os amigos. Isso. Aí ele resolve, em dezembro, caminhar 5 quilômetros. Recuperar o tempo perdido, né? O tempo perdido. É um convite à encrenca, né? Exato. Até porque a gente precisa, antes de fazer qualquer atividade física, saber das tuas condições de saúde, né? Os limites. Dos teus limites, da tua capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular, como andam as tuas articulações, como anda a tua coluna, como anda o teu metabolismo, a tua parte fisiológica, como é que está funcionando o teu corpo. Então, primeiramente, procurar o teu médico. Procura o teu médico ou vai buscar, então, um médico da tua confiança para fazer esses exames necessários, que seriam um check-up geral, um eletrocardiograma de esforço, que é sempre fundamental para fazer qualquer atividade física. E aí, sim, buscar atividade física de preferência orientada, né? Por um profissional de educação física. Bom, a atividade física, ela vai partir exatamente da liberação do médico, exatamente. Não é isso? E pessoas, digamos assim, e isso não quer dizer que se aplique exclusivamente a cinquentões como eu. Tem gente com 30 anos, barrigudinho, gordinho, que passa o ano inteiro no escritório, e aí, esses são piores, né? Exatamente. Esses são piores, porque os cinquentão pelo menos tem medo. E existe também, principalmente em homens, né? Isso é comprovado. Na faixa etária entre 25 a 35 anos é uma faixa etária muito perigosa para riscos cardíacos. Então, se esse cinquentão ou se esse trintão está parado, só trabalhando o ano todo, no frio, comendo churrasco, como tu disse, e jogando futebol de final de semana e resolve aproveitar o verão para começar uma atividade física, ele aproveita então essa motivação para começar uma atividade física e vai buscar uma orientação médica para saber a quantas anda o seu condicionamento físico, a sua parte clínica, para então fazer uma atividade física com toda a segurança. Bom, partindo da premissa de que ele fez os exames e o médico disse, olha, você não tem problema aparente. Claro que o teste de esforço físico, oxigenação, esse é um teste mais complexo que poucos cardiologistas fazem. Eles fazem um exame geral, né, um eletrocardiograma, enfim, verificam pressão arterial, as condições gerais do paciente e aí o liberam para a preparação física e lhe entregam na mão de um profissional. O começo, Carol, é a famosa caminhadinha? Olha, isso vai depender de pessoa para pessoa, Gustavo. Isso é bem individual. Mas a gente sempre procura conversar com esse aluno, já ver quais as atividades físicas que ele já faz ou fez, o que ele mais gosta de fazer. Porque também não adianta, né, Gustavo? O histórico também é importante? Sem dúvida. Sempre buscar o histórico. Porque por exemplo, pessoas que praticaram esportes na juventude, ele pode, depois, na segunda metade da vida, ter um condicionamento melhor do que aquele que nunca praticou, mesmo perdendo essa condição de atleta com o tempo? É bem provável, Gustavo, porque o corpo, hoje em dia já também se tem isso como premissa, ele tem memória, né? Mas precisa voltar a se exercitar. Interessante, né? Interessante essa sua colocação. Confesso que é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Eu quero explorar mais isso. Sim. O corpo tem memória. Sim, a parte muscular. Porque, por exemplo, uma bailarina, né? Uma menina que, por exemplo, deve ter feito balé dos seus 5 anos até os seus 15 anos. Aí dos 15 aos 25 foi estudar, foi trabalhar e resolve então voltar para uma academia. Esta menina provavelmente vai ter uma boa flexibilidade, não tão boa quanto na época que fazia lá os seus treinos de balé, né? Dançava bastante, mas se ela voltar para uma academia e começar a treinar
a sua flexibilidade, ela vai, provavelmente, a gente já vai perceber uma maior flexibilidade do que a população que não fez balé. População dita normal, entendeu? Porque ela o corpo ainda trouxe em sua bagagem aquilo que ela exercitou lá há 10, 15 anos atrás. Bom, essa questão que você levantou é interessante, porque me parece que se por um lado ela é boa para ex-atletas, por outro lado ela também serve de cuidado redobrado para aqueles que foram atletas e acham que o corpo é o mesmo depois de 10, 15 anos parados. Esses também precisam respeitar o limite, né, Carol? Lógico. Apesar disso que eu te falei, que o corpo tem memória, nós precisamos começar, se ficou muito tempo parado sem te exercitar, a gente precisa começar de novo, aos poucos, exercitando todo o teu corpo de maneira geral, para te ganhar condicionamento aeróbico, para te ganhar um condicionamento neuromuscular, a parte dos músculos também precisam ser exercitadas, tuas articulações precisam ser mais mobilizadas, o treinamento de alongamento e flexibilidade precisa ser feito tanto para um aluno que já tem um histórico de algum esporte, alguma prática esportiva sistemática, quanto para aquele que não tem. Isso é de maneira geral mesmo. Bom, Carol, a gente trata muito sobre o aspecto cardíaco, né? Se trata muito sobre circulação, enfim. Mas vamos abordar agora exatamente isso que você chamou a atenção de forma en passant, digamos assim, mas eu queria aprofundar mais, que são as articulações. Sim. Vamos deixar a parte muscular no segundo plano, porque essa trabalhada responde, mas a articulação especialmente, a gente sabe que com o tempo as nossas articulações vão virando depósito de cálcio. Como é que se lida com isso? Porque evidentemente que mesmo o sedentário de 30 anos não é o mesmo sedentário de 50 anos. Como é que se lida com essa dificuldade? Tudo partindo da premissa de que estão revisados e liberados do ponto de vista cardiovascular. Então, geralmente se prescreveria exercícios que pudesse se trabalhar, então, essa mobilidade, voltar a exercitar a mobilidade articular. Então, exercícios de soltura, por exemplo, vamos trabalhar com a musculatura dos ombros. Vamos falar dos ombros. Esse depósito de cálcio é irreversível? Ou ele pode ser esvaziado? Porque a gente brinca com essa expressão porque o comprometimento é inevitável por conta do tempo. Isso é irreversível? Na verdade, depende da intensidade desse comprometimento. Isso tem que se avaliar caso a caso. Mas o exercício físico, falando especificamente das articulações, quando a musculatura ela está melhor condicionada, ou seja, ela tem uma melhor resposta de contração e relaxamento. Isso faz parte da memória do corpo? Sim, sem dúvida. Mas o condicionamento físico, isso faz parte mais do condicionamento físico, porque quando a gente é mais condicionado, o músculo ele tem mais capacidade de contrair e relaxar, com mais facilidade. Certo? Então, quando uma musculatura ela está mais condicionada, mais trabalhada, a gente consegue melhorar a mobilidade da articulação. Porque a gente consegue manter essa musculatura mais tanto na parada quanto em movimento, mais do que quando a gente não estava se exercitando. Porque quando a gente não está se exercitando, a gente sente muitas dores musculares, não é verdade? A gente sente dores especificamente em regiões do corpo, principalmente coluna, cervical, principalmente lombar, que é onde a gente mais escuta quando os alunos estão chegando. Nossa, eu tenho dor aqui. Quando começa a fazer os exercícios específicos para essas regiões que estão enfraquecidas, para essas fragilidades, a gente percebe a primeira resposta do condicionamento físico é uma melhora grande na disposição do corpo de uma maneira geral, mas também essas dores que eram ocasionais em função de não mexer, em função de não exercitar, a gente percebe que os alunos já vêm com essa resposta pra gente. Olha, Carol, impressionante, eu já não tenho mais aquelas dores que eu sentia nas costas, já consigo mexer melhor meus ombros, por exemplo, que a gente estava falando das articulações, consigo já ter uma mobilidade muito maior do que eu tinha há um mês atrás, quando eu não fazia exercício físico orientado. Esse seria o remédio contra aquela famosa lenda urbana que diz que passou dos 40, se você acordar de manhã e não tiver nenhuma dor, você está morto? Ou seja, esse seria o remédio contra essa lenda urbana? Gustavo, olha, eu acho que a atividade física sistemática, feita com uma frequência mais assídua, ela é realmente uma prevenção
magnífica para possíveis doenças ou para o agravamento de possíveis fragilidades que nós já tenhamos. Porque o corpo ele foi feito para se movimentar, Gustavo. Ele não foi feito para essa vida sedentária que a gente tem, né? De pegar o carro, ir até o trabalho, pegar elevador, né? Subir de escada rolante. Pegar o carro para ir na esquina buscar pão é o fim, né? Exatamente. Não caminhar 150 metros. Eu conheço gente que faz isso. Também. Conheço gente que faz isso. Pega o carro para andar 150, 200 metros para buscar o jornal ali. O jornal na esquina. Carol, estamos chegando no final do programa. É uma pena, eu gostaria de ter você mais tempo, porque esse assunto realmente é fascinante e tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo. Eu gostaria de levantar com você uma última questão, que seria a dica que você dá. Aqueles que já praticam esporte regularmente tendem a amplificar esse esporte por conta das condições climáticas, praia, enfim, calor. Sim. Mas aqueles que não praticam nessa hora precisam um conselho. Eu queria o seu conselho. Então, aproveita esse momento de verão, de calor, de sol, que convida a gente para estar na rua, para se movimentar mais. Aproveite esse momento, então, para começar realmente uma atividade física. Procure a orientação de um bom profissional, de uma boa academia. Existem diversas boas academias aqui em Porto Alegre, inclusive a nossa companhia atlética. Mas procure a orientação desse profissional e aproveite, não fique só no verão, né? Aproveite e já dê um start na atividade física e prolongue essa atividade física para o ano todo, né, Gustavo? Seja um atleta 365 dias por ano. Exato, porque a gente precisa, é bom.